Graça e paz do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 2. Depois voltamos e seguimos para o deserto na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: vocês já rodearam bastante estes montes. Agora sigam para o norte. Ordene ao povo, dizendo: vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto, tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês, nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer e também água para que possam beber, pois o Senhor seu Deus os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor seu Deus esteve com vocês e coisa nenhuma lhes faltou. Assim, passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você herança da terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Antigamente os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Enaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os Oreus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles. Assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Agora levantem-se e passem o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles para os destruir no meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou, dizendo: hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque, não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhes dei herança, porque a tenho dado por herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Antigamente habitavam nela Refaíns, e os amonitas os chamavam de Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os Enaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins que saíram de Caftor destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza e habitavam no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, Amorreu, rei de Hesbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, desde o deserto de Quedomete, mandei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá o alimento que comermos e também a água que bebermos. Tão somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os amonitas que habitam em Ar.
até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, cada uma destruímos, com os seus homens, mulheres, crianças, não deixamos nenhum sobrevivente. Somente tomamos por presa o gado, o despojo das cidades conquistadas. Desde Aroer até a beira do vale de Arnon e a cidade que nele está, até Gileade, não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido de atacar. Continuando a nossa meditação em Deuteronômio, o capítulo 2 nos fala das batalhas que Israel enfrentou durante a sua jornada no deserto. Em Josué, que nós vamos ver realmente as guerras de ocupação da terra prometida. Mas já no deserto, Israel já enfrentou alguns tipos de batalhas. A nossa vida espiritual é assim. Nossa caminhada com Deus, ela inclui momentos de desertos, de provações. E mesmo nos desertos, nós vamos ter alguns níveis de batalha espiritual. Não só na hora de conquistar promessas. E nós precisamos aprender muito com esse capítulo 2. E Moisés aqui está narrando então para essa nova geração as vitórias que Deus já estava dando, já vinha dando em toda a trajetória do seu povo. A geração dos seus pais que morreu no deserto, mesmo sendo rebelde, incrédula e ter sido assim punida por Deus, Deus deu muitas vitórias para eles no caminho. Nós precisamos aprender com as vitórias dos nossos pais espirituais, na história da igreja. Nós precisamos aprender com as vitórias que o Senhor concedeu a Israel na Bíblia, aos discípulos no Novo Testamento. Então nós estamos falando aqui desse período do deserto, e lembre-se que Deuteronômio é Moisés pregando, ministrando a palavra. A linguagem é uma linguagem viva, ele não está apenas como de Êxodo até Levítico, ele não está apenas narrando, descrevendo as leis conforme Deus estava dando. Aqui ele está ministrando novamente a lei dada pelo Senhor, e de uma maneira viva, prática, pessoal. Ele vai falando todas as vezes: Deus falou conosco, assim Deus nos guiou. Ele está ministrando antes dele partir, antes do povo de Israel entrar para conquistar a terra. Ele está ministrando a palavra àquela nova geração que iria conquistar a terra. E é interessante, porque nós vimos no capítulo 1, que ele falou muito de alguns erros que Israel cometeu. Agora aqui no capítulo 2, ele não fala de nenhuma atitude de desobediência. E aqui a gente percebe que o povo de Israel, por mais erros que eles cometeram, eles também tiveram muitos acertos. Eles também ouviram e obedeceram a Deus em muitos momentos. Nós não podemos deixar de aprender com os erros, mas também com as atitudes de obediência. O que nós podemos perceber aqui sobre as batalhas que Deus permitiu Israel enfrentar durante a sua trajetória no deserto? Primeiro, a gente percebe que nós precisamos ouvir o Senhor em cada novo nível de guerra. O capítulo 2 de Deuteronômio nos mostra que as guerras não eram aleatórias, era só chegar e guerrear e brigar porque Deus estava com eles. Não, você percebe que Moisés várias vezes vai falar: olha, nós estávamos no lugar e aí Deus nos disse para fazer isso. E ali naquele lugar, Deus disse: olha, não faça dessa forma. Irmãos, o segredo da gente vencer as batalhas espirituais é a dependência de Deus diária. Para cada novo nível de guerra, Deus tem direções específicas. Nós não podemos pegar uma experiência do passado e tornar ela como se fosse uma fórmula mágica.
uma receita de bolo, para achar que nós vamos vencer tudo daquela mesma maneira. Deus é um Deus de relacionamento, e o segredo então de vencermos as batalhas, cada novo nível de guerra, é ouvir o Senhor, é discernir os tempos, os modos. Você percebe logo no início do capítulo 2, que o Senhor, através de Moisés, está lembrando essa nova geração. No versículo 3 diz: vocês já rodearam bastante esses montes, agora sigam para o norte. Sempre havia uma direção de Deus: olha, agora caminhe dessa maneira, caminhe para essa direção. Vocês já ficaram muito tempo rodeando este mesmo monte, então nós precisamos sempre estar atentos à voz de Deus, para a gente vencer as batalhas espirituais, saber a hora de rodear, a hora de sair de perto de alguns montes. Em segundo lugar, a gente percebe também aqui que nós precisamos saber quais as guerras que nós não devemos travar. Você deve ter percebido no capítulo 2 também, que Deus falou várias vezes: não entre em contenda com este povo. No versículo de número 5, não entre em contendas contra eles, conflito com eles, porque a terra deles eu não vou dar a vocês. Deus falou isso sobre os descendentes de Esaú, sobre os descendentes de Ló. Interessante que são gerações que a gente sabe que sofreram pela desobediência, mas mesmo assim havia uma graça de Deus guardando eles no território deles. Havia uma bênção específica, e Deus está dizendo: eu não vou dar a vocês a terra de todo mundo. O chamado de vocês é um chamado específico. Tem guerra, irmãos, que Deus não nos chamou para entrar. Tem certas situações que Deus não nos chamou para a gente se intrometer. Nós precisamos saber quais são as guerras que Deus mandou a gente entrar e quais as que nós não devemos entrar. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quando o apóstolo Paulo fala sobre batalha espiritual, ele começa dizendo qual é a batalha que nós não devemos travar. Ele diz: a nossa guerra não é contra carne e sangue. Nós não fomos chamados para lutar com pessoas, com armas carnais, conforme 2 Coríntios capítulo 10, nós fomos chamados, e aí na nova aliança isso fica muito claro, para batalhar contra os nossos inimigos espirituais, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, e nós vencemos essas forças com obediência a Deus, nos revestindo da armadura de Deus, pela palavra, pela obediência, que é a chave de toda vitória na batalha espiritual, obediência à palavra de Deus. Então nós devemos ter esse cuidado. Quando a gente vê as guerras de Israel, nós vamos falar disso um pouco mais à frente, às vezes fica difícil a gente imaginar o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, o Deus que é amor, ele inspirando o seu povo a entrar em algumas batalhas tão sangrentas. Mas é muito interessante percebendo já em Deuteronômio que Deus não os mandou sair destruindo e conquistando tudo que eles vinham pela frente. Deus tinha um propósito específico para eles. Deus tinha uma guerra para eles travar, e Deus tinha um território para eles ocupar. Mas eles não deveriam estar entrando então naquilo que Deus não mandou eles entrarem. Nós não devemos estar almejando, irmãos, aquilo que é do outro. A vitória de Israel não tinha a ver com lutar por ambição, por desejos corruptos, egoístas. Na verdade, Deus chamou Israel para guerrear por um propósito, para uma promessa de ocupação de uma herança na terra. Muito interessante isso, né? Como que Deus, conduzindo Israel pelo deserto, em alguns momentos Deus falava: vocês precisam circundar este lugar, vocês precisam passar longe, se afaste, não entre em contenda. Em terceiro lugar, nessa batalha espiritual descrita por Moisés para essa nova geração, a nova geração precisava aprender sobre as guerras do passado para poder enfrentar as guerras que eles teriam que enfrentar para ocupar a nova terra, a terra da promessa. Em terceiro lugar, Deus diz também através desse texto que nós precisamos confiar na proteção e na provisão de Deus em meio às batalhas. É uma confiança total na proteção e na provisão. Versículo 7 deixa claro isso para nós. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor seu Deus os abençoou em tudo que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por esse grande deserto durante esses 40 anos, e seu Deus esteve com vocês, coisa nenhuma lhes faltou. Que coisa maravilhosa. Moisés está falando da geração que querendo ou não, desobedeceu, foi julgada por Deus, proibida de entrar na nova terra,
Mas mesmo assim, essa geração do deserto teve a proteção e a provisão de Deus. Irmão, se a gente olhar para trás, para o nosso passado, você vai perceber a proteção e a provisão de Deus na sua vida. Moisés queria deixar claro, então, que na batalha espiritual, o que realmente nos sustenta não são os nossos méritos, mas é a graça de Deus, o cuidado de Deus. Não duvide do cuidado de Deus, da provisão de Deus. Deserto não é um lugar que vai faltar tudo, mas é um lugar que Deus vai nos dar o suficiente. Deus vai nos dar o que a gente necessita. Sabe, eles muitas vezes tinham crises, a geração do deserto, porque eles lembravam do Egito e de variedades de alimentos que eles tinham no Egito, peixes, melões, cebolas, alhos. Mas no deserto Deus deu o maná, o pão maravilhoso do céu. Mas no momento que nós às vezes estamos com um vazio interior, e se a gente não souber lidar com isso, nós vamos ficar com apetite por coisas variadas deste mundo, porque nós, na verdade, não estamos nos saciando no Senhor. O maná de Deus é suficiente para nós. Josué e Caleb nunca reclamaram do maná, Moisés nunca murmurou do maná, mas havia um grupo entre eles, e contaminou outros, que começaram a reclamar até mesmo daquela provisão de Deus, diária, maravilhosa. Então, no deserto, irmãos, na batalha espiritual que a gente enfrenta no deserto, nós precisamos aprender a confiar na proteção e na provisão de Deus. Nada tem te faltado, nada do que você necessita. Deus suprirá todas as nossas necessidades, não as nossas ambições, não as nossas vaidades. Muita gente confunde andar com Deus, achando que Deus vai dar tudo o que Ele quiser. Na verdade, Deus vai dar tudo o que nós vamos precisar. E em momentos específicos, Deus nos dá muito mais. Sempre Deus vai nos dar de maneira muito superabundante. Mas alguns desertos, nós vamos perceber a provisão necessária para a gente caminhar. Mesmo no deserto, mesmo quando a gente vai para o deserto por desobediência, a graça de Deus, ela vai estar sobre a nossa vida. Em quarto lugar, a batalha do caminho aí do deserto, também em Deuteronômio 2, a gente também percebe que nós precisamos discernir e conquistar a nossa herança. Nós precisamos perceber a herança que Deus tem para nós. Discernindo essa herança, nós vamos precisar aprender a conquistar essa herança. Há vários momentos em Deuteronômio, e aqui no capítulo 2, que você vai ver Moisés dizendo assim: então Deus disse, avancem. Então Deus disse, caminhem. Então Deus disse, vocês vão conquistar. Há vários momentos, irmãos, a promessa é de Deus, mas existem passos que são nossos, de fé, de obediência, e para isso a gente precisa discernir qual é a herança que Deus tem para nós. Deus te chamou para influenciar um território, influenciar pessoas específicas. Nós não vamos alcançar a todos. Deus tem pessoas para alcançar pessoas específicas, mas nós precisamos entender, essa é a minha esfera de influência que Deus me deu para exercer o meu chamado, o meu ministério, para eu vivenciar, reconhecer a esfera de ação que Deus estabelece. Deus nos estabelece em lugares, Deus nos estabelece em níveis de influência. Então, em Deuteronômio 2, Deus vai falar várias vezes para Israel: nessa terra aqui vocês vão entrar, essa terra aqui vocês vão ocupar, esse inimigo aqui vocês vão enfrentar. Então, nós precisamos discernir isso, essa direção específica de Deus para a nossa vida. Ministério é dedicação específica ao chamado específico que Deus tem para nós. Precisamos discernir isso. Ainda falando sobre a batalha espiritual, nós percebemos no versículo 24, uma outra verdade, um outro princípio. Versículo 24, Deus diz: levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Arnon. Eu entrego nas mãos de vocês o amorreu, e eu entrego esta terra. Comecem a ocupação, entrem em guerra com eles. Depois de Moisés descrever alguns inimigos que eles não deveriam entrar em guerra, agora ele diz: olha, esse lugar Deus falou para entrar em guerra. E aqui há um princípio sobre batalha espiritual, que a gente pode colocar enumerando como o quinto princípio. Nós precisamos saber a hora de enfrentar o inimigo, confrontar o inimigo. Nós precisamos discernir a hora de batalhar espiritualmente de maneira objetiva, agressiva, intencional. Discernir os inimigos espirituais verdadeiros, usar as armas espirituais corretas e enfrentar. Tem hora, irmãos, que nós precisamos realmente guerrear, repreender. E isso é um discernimento que o Senhor vai nos dar. Você percebe
no Evangelho, o Senhor Jesus, em uma ocasião que ele estava no barco com os discípulos e veio uma grande tempestade, e Jesus estava dormindo. Há momentos que nós precisamos descansar, mas os discípulos acordam a Jesus e a Bíblia diz que Jesus repreende os ventos. Amado, há momentos que nós precisamos levantar e repreender. Há coisas que Satanás faz contra nós que nós precisamos repreender de maneira específica. Não pessoas objetivamente, há pessoas que começam a, em nome de Jesus, repreender, às vezes, e usando até o nome do diabo, mas às vezes num problema de relacionamento, perto das pessoas, de maneira desequilibrada. Nós precisamos entrar no nosso quarto, no lugar secreto, clamar ao Senhor, se revestir da armadura, e há momentos que nós precisamos dar ordem específicas, repreendendo os ataques do maligno na nossa mente, no nosso território, em lugares específicos, que o Senhor mesmo vai nos conduzir. Isso é batalha espiritual, é discernir os verdadeiros inimigos, e debaixo do revestimento do Senhor, nós resistimos ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor Jesus nos deu autoridade. Em sua palavra, no Evangelho de Marcos, o Senhor diz: eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum. É a autoridade que o Senhor Jesus nos deu, não para enfrentar todas as guerras, repreender tudo que a gente vê, mas é discernir o que o Senhor nos mandou repreender, enfrentar e conquistar a nossa herança. E em último lugar, a batalha espiritual descrita em Deuteronômio 2, no decorrer do deserto, fica claro para nós que a vitória sempre vem das mãos do Senhor. A vitória sempre vem da graça de Deus. Versículo 33, o Senhor está aqui então falando para a nova geração, que iria conquistar a terra. No versículo 33, e o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Quem nos entrega a vitória é o Senhor. Toda vitória vem pela graça de Deus. Não adianta estudar sobre batalha espiritual, ter muitos dons. É a graça de Deus, é a misericórdia dele que nos entrega. É a misericórdia dele que entrega até mesmo aos filhos de Esaú, aos descendentes de Ló, o seu território, o seu lugar de ocupação. É a graça de Deus que deu a vitória ao povo de Israel. Toda vitória, irmãos, espiritual vem das mãos de Deus, vem da graça de Deus. Toda cura vem da graça de Deus. Nós temos um papel. Você percebe aí que o texto diz, né? Nós saímos ao encontro deles. Nós lutamos, mas Deus nos entregou. Nós devemos marchar, nós devemos obedecer, adorar, guerrear, mas a vitória vem do Senhor, da graça, da misericórdia dele. Então prepare-se para as guerras espirituais. Moisés está pregando, preparando essa nova geração. Prepare-se, lute, mas sobretudo, dependa do Pai. Dê a Ele toda a honra, dê a Ele toda a glória. Não se vanglorie. Deuteronômio vai nos instruindo e mostrando essas chaves espirituais. Na verdade, e muitos estudiosos concluem que Deuteronômio é uma chave espiritual para entender o Pentateuco, ou como chamam os judeus, a Torá. De Gênesis a Deuteronômio. Deuteronômio é uma chave espiritual, que parece que os profetas do Antigo Testamento usavam Deuteronômio como uma moldura sobre a qual eles se baseavam até mesmo para trazer a revelação de Deus. E junto com os Salmos e Isaías, Deuteronômio é o livro mais citado no Novo Testamento. Não é à toa, irmãos. Deus quer nos capacitar como nova geração para conquistarmos promessas e heranças que o Senhor nos deu. E precisamos aprender com a história do povo de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado. A Tua palavra sempre nos fortalece. A Tua palavra sempre nos ensina, nos corrige, nos consola. E nós queremos orar, Pai, nesta manhã, sobre todos que escutam essa palavra. Nos revista do Senhor. Nos revista, Pai, de toda a armadura espiritual, que é o próprio Senhor Jesus em nós, a graça do Senhor. Nos fortalece, Pai, para que nós possamos discernir e combater o bom combate, e alcançar as promessas e heranças que o Senhor tem para nós, como igreja do Senhor, como filhos amados. Em nome de Jesus, nos ensina, Pai, a discernir as guerras que o Senhor tem nos mandado enfrentar, e aquelas que o Senhor não tem nos mandado enfrentar. Nos ensina, Pai, a depender do Senhor, e dar a Ti toda a honra e glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.